Sucker Punch, tá? Eu vou procurar essa versão estendida. Não, olha só, acessa lá o nosso snydercutbr.com, dá uma lida na nossa crítica de Sucker Punch. Olha, e a menina que fez, né? Foi meninas que escreveram, então eu acho que é legal ter uma visão de mulher pra mulher que lê essa crítica aí, pra ver se dá uma mudada em Sucker Punch. Já tem um nome pronto, Sucker Cut. Não, mas tem, a Elise de Sucker Punch, tem a tag aí. Maravilhoso. Só o Snyder mesmo, essas porras. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these Shield boys! Remember this day, man. For it will be yours for all time! Eu sou Tamires Marciano e esse é o MesaCast sobre os 15 anos do lançamento do filme 300. Para falar desse filme hoje, eu tenho dois convidados incríveis, que são quase que especialistas nesse diretor. Eu tenho o André, do Snydercut BR. Tudo bem, André? Tudo certo, prazer estar aqui. E eu também tenho o Marcos, lá do Nerd Estranho. Bem-vindo, Marcos. E aí, nerds, tudo bem com vocês? E para não ficar de fora, sempre ele por último, mas é o melhor, né, que temos, Efraim Fernandes. Eu queria muito que tivesse uma terceira parte de 300 para fechar uma trilogia maravilhosa e épica. Então, 300 é um filme que eu particularmente gosto bastante por conta de homens sarados, besuntados em óleo. O que você acha? Você também gosta dessa temática? Adoro, amiga. O Frank Miller, cara, ele é um cara genial, porque assim, coisa da Guerra de Esparta, né, a Guerra em Termópilas, que há registros históricos, né, de que rolou essa batalha, né, em Hot Gates, né, como eles falam no filme, né, as Termópilas, e diziam que a sociedade espartana era um negócio meio louco, assim, porque eles viviam com quase poucas roupas, né, trapos, né, no corpo, não era pessoas vestidas da cabeça aos pés. O treinamento que os soldados tinham, de fato, era um negócio meio bizarro, a alimentação não era muito boa, né, então é aí que entra a questão fantasiosa do Frank Miller, né, ele mesmo fala que quando ele escreveu essa história, quando ele resolveu recontar essa história, ele falou, cara, eu tomei a liberdade de pegar um fato histórico e colocar coisas que me agradam. Dos filmes do Zack Snyder, não são todos os filmes do Zack Snyder que eu curto, embora eu goste muito desse diretor, mas eu acho que da primeira leva de filmes do Zack Snyder, esse e O Homem de Aço são dois filmes que são bem redondinhos pra mim, sabe? Funciona bem redondinho, e eu gosto dessa coisa, né, a figura do Leônidas ser esse cara brucutu, e o próprio Jared Butler falou que durante o treinamento físico, bem cansativo, que ele treinava 2 vezes por dia, ele falou, cara, eu vou ser o Leônidas, sou essa figura de liderança, então eu quero ser um exemplo pra essa galera. Então ele falou que fisicamente ele queria ser essa figura, essa persona grande, sabe? Pra justamente gerar essa inspiração, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Então, pra mim, é um filmaço. E vocês, meninos, o que vocês acham dessa temática? Porque é um dado histórico sobre esses soldados. Assim como os soldados romanos, o homossexualismo era algo ali, a mulher era só pra procriar mesmo, tá ligado? As relações mais emotivas eram entre os companheiros deles. Eu não sei, eu não consigo ver isso no filme. E vocês, meninas? Sabe-se que na pandemia, né, a Warner encomendou pro Zack escrever um roteiro do capítulo final, o terceiro capítulo de 300, e o Zack apresentou, né, esse capítulo para eles, só que a relação do Zack com a Warner hoje em dia, vocês sabem que ela não existe, né, é uma relação de ódio ao ex, e eles não aceitaram, e o Zack até falou que ia trazer essa temática, né, da homossexualidade, que ia fazer um romance, ia ser uma história, um romance e tal, e porque ele gosta de trabalhar, porque o Zack já demonstrou que tem uma vontade de fazer um filme meio pornô, meio, como ele diz, meio pornô, meio com temáticas de cristianismo, sabe? E a gente consegue ver muito isso em 300, né? A gente vê que ele tem tomadas de cenas na hora do rei e da rainha, ali o Leônidas e a rainha, né? É uma tomada muito bonita, assim, até se falar naquele momento de amor deles ali, e também tem umas tomadas que lembram muito o cristianismo, né? Então vamos ver aí, talvez com essa fusão da Warner aí, que talvez a gente tenha um capítulo 3 para finalizar. Eu acho que a gente não conseguiu ver muito bem no primeiro filme, mas talvez acho que no capítulo final acho que ia ser melhor trabalhado, até porque eu acho que a nossa sociedade hoje ela tá um pouco mais maleável e
intolerante pra aceitar, né, certas coisas, e finalmente também, né, porque eu acho que as pessoas têm que ser livres pra amar do jeito que querem, e eu acho que talvez esse terceiro episódio, capítulo que pode vir a ser criado, trabalhe isso melhor. Cara, eu tenho um problema muito grande com o Zack Snyder em particular, e o 300 eu acho que é o filme que exemplifica pra mim todos os problemas que o Snyder tem, mano. Porque é um filme que visualmente é lindo, assim como todos os filmes do Snyder. Não tem um filme desse cara que é feio, isso aí a gente tem que falar. Mas eu acho que o filme, ele não tem não consegue te prender, sabe, cara? Eu acho que o Snyder, ele falta um pouco ali na direção dele, algo que te prenda, cara. Eu acho que a história, obviamente, não é original, o roteiro é do Frank Miller, né? Foi só uma adaptação. Mas eu acho que poderia ter colocado algumas coisas no filme pra prender a gente mais. Eu, particularmente, quando eu assisto 300, eu tenho uma dificuldade grande de ficar acordado, cara. É muito difícil de ficar acordado vendo esse filme. A grande verdade é que tem esse problema do Snyder com a Warner, né? Os caras não deixam o cara trabalhar. Teve o Snyder Cut que saiu muito por conta de birra, né? Então não sei se isso seria um bom resultado, a gente ter a continuação pelas mãos do Zack Snyder, talvez colocando na mão de algum outro diretor. Acho que teria uma competência maior pra estar dirigindo esse filme, cara, porque o 300 não me agrada, o Snyder em si não me agrada. A segunda parte do 300, que foi a Ascensão de um Império, acho que esse que é o nome, que foi lançado em 2013, não foi o Snyder quem dirigiu, foi um outro diretor, né? Esse segundo diretor para esse segundo filme bebeu muito da fonte do Snyder, né? Alguns planos e o slow motion e tudo mais. E tem esse papo aí, né, que o André falou, né, de que para fazer um terceiro filme voltado para essa coisa de a guerra entre os espartanos, que no caso agora seria a Grécia, né, porque a Grécia se unifica no final do filme, contra a galera persa, né? E aí o Snyder queria colocar uma história de amor entre dois homens, só que aí não foi revelado detalhes, e que eu acho que, eu não sei se ele voltaria para um terceiro filme, eu não sei se seria um terceiro diretor contratado, ou o segundo diretor, né, do segundo filme, mas é uma história que, tipo assim, que nem o Marcos falou, eu vejo ali alguns probleminhas ali, não só nesse filme do Snyder, né, mas todos os filmes do Snyder, de uma maneira geral, eu vejo alguns detalhezinhos ali que falam assim, pô, isso aqui poderia ser diferente, aquilo ali poderia ser diferente, como qualquer e toda obra, né, que eu curto, né, mas é uma história que eu gostaria de ver no fechamento. E como o André falou, né, como agora a gente tá tendo essa fusão, né, Warner e Discovery, vai ser uma coisa só, quem sabe amanhã ou depois eles queiram fazer uma terceira história pra encerrar tudo, sendo o Snyder ou não. Então, eu já passei do ponto de não saber que o Snyder, de ficar chateado, né, que o Snyder não estará mais na Warner. Eu já desencanei. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Galera, eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato de vocês com o 300, que vocês foram para o cinema para assistir, porque, pô, a adaptação do Frank Miller, na época foi um certo furor por conta do Rodrigo Santoro tá interpretando o Xerxes. Foi uma coisa assim, para nós brasileiros, pô, ver um ator que a gente conhece tá num filme desse que na gringa é importante. Fala aí um pouquinho como foi essa relação de vocês. Bom, a minha relação com o 300, ela veio muito porque na época que o 300 veio, foi depois de Troia, né? Eu nem sabia quem era Zack Snyder, nem sabia quem era Zack Snyder. E aí eu sabia que era uma adaptação de uma graphic novel do Frank Miller. Eu não tinha lido a graphic novel, mesmo sendo gostando de ler e tal. Eu sempre fui muito focado a editora DC Comics, né? Mas eu pensei, pô, vou ver, né? E aí quando eu olhei assim, eu fiquei, cara, isso aqui é intenso, né? Pô, da hora. E eu lembro que as pessoas saíam muito falando que, tipo, era o filme dos tanquinhos, né? O pessoal era todo mundo esculpido lá e tal. E aí tu vê, hoje, eu analisando e conhecendo o trabalho do Zack, eu vejo que ele tem um trabalho muito com o lance do físico, tanto feminino, masculino, ele trabalha muito físico mesmo, porque ele diz que ele gosta desse visual em tela, né? E aí tu começa a entender, porque ele trabalhou todos aqueles corpos, né, talhados lá e tal. E aquele filme, ele me chamou a atenção porque foi tudo gravado em fundo azul e verde, sabe? E aí tinha mais o Santoro ali, que, pô, era um brasileiro, Hollywood, né, fazendo aquele vilãozão ali, tipo, e aquele filme me chamou muita atenção, e depois daquilo ali, o Zack ganhou, inclusive, daquele filme, né, o apelido de Visionário, né? Então, até aliás, o Marcos falou que é difícil ele ficar acordado em 300, né? É a primeira pessoa que eu vejo falando isso, sabe? Porque todo mundo eu vejo falar muito bem de 300, que tem gente que
não gosta do Snyder, por exemplo, nos filmes da DC Comics, mas elogia muito 300, e é a primeira vez que eu vejo alguém falar que, tipo, me faltou ter alguma coisa, uma conexão ali com 300, né? E justamente por esse filme ser o que deu o apelido do Zack de diretor visionário, eu acho que ele foi importante até para eu me tornar um fã do Zack, porque eu comecei a ver a assinatura dele, mesmo sendo uma história que não é autoral, eu consegui ver a assinatura dele no cinema, né, em tela, e eu acho que isso é muito da hora. Isso, posso abrir um link, porque falou uma coisinha e é capaz de eu esquecer do lance de talvez ter um terceiro capítulo. Posso só fazer um link agora nisso? Deve, meu amigo. Vale lembrar que nessa fusão da Warner tá voltando o Alan Horn, que ele tava na Disney, né, que ele dava as coordenadas, assim, de estrutura e tudo mais, e o Alan Horn foi o que deu o sinal verde pro Zack lançar o 300, né. Então, com o Zack trabalhando que o Zack, com certeza, ele não voltaria pro capítulo final como diretor, ele voltaria no roteiro, assim como ele voltou em 302, né, a Ascensão do Império, ele veio assinando o roteiro e produção, né. Então, com certeza, eu acho que ele não voltaria como diretor no capítulo 3, né, o final de 300. Eu acho que ele voltaria com o roteiro, assim como ele tá trabalhando no roteiro, né, a galera já deu sinais na internet que ele tá trabalhando no roteiro ainda, e com a volta do Alan Horn pra Warner, é bem possível que ele queira que o Zack finalize, já que foi encomendado esse roteiro pra ele, né. Então vamos ver, a gente tem que ver agora como vai ser aí o Zack, o relacionamento dele com a Netflix também, como vai ser, mas é possível que tenha, mas eu não creio que seja ele dirigindo, acho que vai ser só apenas o roteiro dele, com parceria de algum outro escritor também. Cara, o meu primeiro contato com esse filme veio assim que ele foi assim quando o Zack Snyder foi anunciado como diretor de Batman vs Superman, porque quando o filme foi lançado, eu nem pensava em ser nerd ainda, né, cara? E aí, quando ele foi anunciado, eu falei, pô, quem é esse cara? Por que vão colocar na mão dele um dos filmes de super-herói mais aguardados de todos os tempos? E aí eu fui procurar saber, assistir o Madrugada dos Mortos, que pra mim é um dos melhores filmes dele, com certeza. 300, que como eu falei, tem meus probleminhas com 300, não acho tão bom assim. E o Watchmen, né, cara? Então, eu tive esse primeiro contato com o Snyder, foi através do anúncio dele no Batman vs Superman. E minha primeira visão, né, que eu tive dele, eu não achei tão boa, porque o Watchmen e 300 são filmes que eu achei um nível um pouco mais abaixo, e o Madrugada dos Mortos é um filme, pra mim, excelente, né? E eu não sabia que até então ele era o diretor do Homem de Aço, né? Eu tinha assistido Homem de Aço, mas não tinha me ligado que ele era o diretor, e já tinha assistido Homem de Aço também. É um filme que eu gosto bastante desses filmes feitos pelo Snyder, né, cara? Mas quando o filme foi lançado, nem passava na minha cabeça que eu seria nerd, né, cara? Que estaria gravando podcast, teria página nerd, essas coisas. Mas o Snyder, o filme 300, ele chamava muita atenção também, antes de ter assistido, porque, eu não sei se vocês vão lembrar, quando o filme passava em televisão aberta, ele era muito anunciado, por conta de ter o Rodrigo Santoro, né? Então ele era um filme que passava muito em TV aberta, e a gente sempre via a chamada, mas nunca me despertou a vontade de assistir. A única coisa que me fez despertar a vontade de ver o 300 foi exatamente o anúncio dele como diretor do Batman vs Superman. Cara, meu primeiro contato com esse filme foi justamente no cinema, porque assim, eu gosto muito de filmes épicos, sabe? Eu assisto filmes épicos desde que eu era pequeno. Eu chegava até a ver com meu pai, com minha mãe, né? Filmes de stop motion bem antigos, parece que é feito de massinha, tá? Aquela coisa bem tosca, sabe? Aquela coisa bem antiga de cinema clássico e tal. Então eu sempre gostei muito dessa coisa espada e sandália, sabe? Deuses gregos e tal. Porra, eu sou louco por Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Então eu gosto dessa temática de deuses gregos e panteão de deuses e tudo mais. E aí eu tava naquela vibe, né? Porra, Gladiador no cinema, e eu vi o Troia também. Isso saiu em 2004, se eu não me engano. Então eu ainda tava naquela vibe, né? De, porra, reviveram essa coisa do cinema grandioso, com épicos de mitologia e tal. Tanto é que até lançaram outros, Fúria de Titãs, e de uns anos pra cá, né, um novo Hércules do The Rock e tal. Então eu sempre gostei muito dessa temática. Conheci o Frank Miller de nome, mas aí eu procurei pesquisar um pouco e tal, e aí eu vi que, cara, o que os caras fizeram foi, como, né, foi dito aqui, que as imagens do filme remetessem diretamente a cada quadro que o Frank Miller concebeu na graphic novel, e parecia que de fato, né, ganhou vida, o quadrinho, né, a história ganhou vida. Então eu achei aquilo interessante, porque assim, porra, naquela altura daquele campeonato, um filme com CGI e tal, fazia aquela parada, me despertou a atenção. Até
o sangue quando jorra, né? Ele jorra num traço que é muito próximo do que foi feito pelo Miller na graphic novel. Eu achei aquilo interessante. E aí, porra, me vem Rodrigo Santoro é o Xerxes. Eu falei, meu irmão, agora eu preciso ver essa parada. E eu lembro que quando eu saí do filme, eu fui com uma galera da faculdade, a gente matou a aula pra ver esse filme. Eu terminei o filme, te juro, cara, a sensação que eu tive vendo, por exemplo, Vingadores, o primeiro Vingadores de 2012, foi uma sensação muito próxima quando eu vi 300, que eu falei, caralho, esse pra mim é um dos filmes definitivos de guerras e batalhas já feitos até então, aquele momento, e pra mim ainda continua sendo. Então, você falou dessa questão do Zack se aproximar do que o Frank Miller traz nos quadrinhos. Uma coisa que me chamou a atenção em 300 é que eu sou muito fã de Sin City. Eu vi as cenas de 300, me remeteu muito a Sin City. Não sei se vocês já leram Sin City, mas assim, a página é toda preta, com sombreados brancos, poucas cores, tentar remeter àquela coisa de cidade mais anoitecida, com chuva. E eu acho que 300, o Zack tentou se aproximar um pouco disso, entendeu? Da ideia de... Igual a gente tá vendo agora em Sandman, eu tava comentando isso com a minha irmã. É como se o quadrinho tivesse em movimento na tela. E assim, eu gosto muito do Zack Snyder, eu só não gosto de Sucker Punch, é um filme muito ruim. Mas, enfim, é ruim pra caramba. Eu vou defender. Eu também não curto Sucker Punch. Ninguém mencionou Sucker Punch até agora, hein? Só tô olhando. Tenta pegar o quadrinho e jogar em movimento na tela, e isso é uma coisa muito legal. Porque a gente que gosta de ler quadrinhos, não sei vocês, eu sou aficionada por HQs, essa construção de cenário, de figurino, de atores, personagens, ser praticamente o que a gente espera, que é tirar do papel e jogar na tela, isso é muito legal. E eu acredito que em 300 ele conseguiu fazer isso. E mesmo que ele não tenha conseguido da forma que a gente espera, ele tentou e ficou legal. Eu gosto muito de 300, eu brinco falando dos caras sarados, besuntado e óleo de coco, mas assim, é uma coisa muito legal, porque é uma história maneira pra caramba pra ser abordada. Os atores que foram escolhidos, eles viveram sim os papéis. Eu lembro que na época geral criticava o Rodrigo Santoro por conta dele ter poucas falas. O Santoro, eu gosto muito do Santoro. O primeiro filme do Santoro que eu vi foi Bicho de Sete Cabeças. Quem não viu, veja, é um filmaço. Nossa, muito bom. Pô, a atuação dele é maravilhosa. A atuação dele é maravilhosa. Acho que ele teve em Hilda Furacão também, que ele fazia o monge franciscano. Acho que era Hilda Furacão, se não me engano, aqui. Então, sim, o Frei, eu acho, né? Isso. Eu tava vendo, zapeando no YouTube e tal, eu comecei a pesquisar sobre, né, o Rodrigo Santoro, né, a metodologia de trabalho dele. E assim, ele tava dizendo que tinha uma cena que ele tava ali e era uma pessoa lendo as frases do Leônidas. Só que isso tava desconcentrando ele. E o que o cara fez? Mano, olha como é que o cara é foda. Ele pediu meia hora, mais ou menos, pra memorizar as falas do Leônidas, além de reforçar também, né, as falas dele e tal. E aí ele fazia tudo sozinho. Deixava a câmera ligada, sei lá, com um cinegrafista, e ele atuava mentalmente passando as falas do Gerard, e depois respondia ao Gerard como se ele estivesse ali. Mano, olha o nível de fodacidade do cara. E assim, cara, atuar não é fácil, você tem que entrar na cabeça do personagem. Agora você imagina o Rodrigo Santoro atuar em inglês, que não é a língua materna dele. Cara, eu bato palma pro Santoro por conseguir esse personagem. Ele conseguiu sim fazer um Xerxes muito bem em tela, que tem aquela natureza de um garoto mimado, né? O personagem, né? A natureza de um garoto mimado, é uma diva, né? Inclusive no segundo filme a gente vê mais dessa construção de identidade do Xerxes, né? A figura do Deus Rei. Então, cara, eu bato palma pro Rodrigo Santoro. Eu não sei se ele vai estar ouvindo esse mesa cash aqui, mas se estiver ouvindo, cara, porra, sério, eu amo a atuação desse cara e, porra, que venham muito mais trabalhos mais tão fodas quanto esse pra ele no cenário internacional. E mesmo com essa limitação, cara, a atuação dele é muito embaçada no filme. É uma das melhores, eu acho. E o Rodrigo agora ele tá com o Álvaro Morte, o professor do La Casa de Papel, numa série da Prime Video, se eu não me engano, se já não estreou, vai estrear agora em agosto também, que é sobre piratas e tal. É um roteiro interessante, então já mais um trabalho dele pra gente se agarrar aí, ó. Cara, eu acho que pra falar do Rodrigo Santoro, né, eu também vi essa entrevista dele, e aí ele falou, cara, que todos os trabalhos que ele teve, né, que ele tinha que depilar o corpo inteiro, porque ele tinha que ser aquela visão de um deus, né, cara, perfeito, certinho e tudo. E, cara, quando ele soltou essa, que ele teve que memorizar as falhas do outro cara, e ele gerava reação nele, depois ele ia lá e
falava as falas dele, cara, é um trabalho que você olha e só valoriza mais o trabalho do ator, né? Mas você vê que ele se esforçou. E o esforço dele, cara, valeu a pena demais, porque ele rouba a cena quando ele chega, cara. Eu acho que a primeira hora do filme, pra mim, assim, do 300 é um pouco devagar demais. O filme ele demora pra entrar no tranco, mas quando ele chega, quando a figura do Rodrigo Santoro chega no filme, eu acho que o filme ele ganha muito, cara, e vem muito do esforço e do trabalho dele. É muito foda ver um ator brasileiro fazendo isso, né, mano, representando a gente lá na gringa. Brasil! Ele tem a estratégia, né, de demonizar o Leônidas para ele sair como um deus salvador. E na visão de vocês, os testes com essa estratégia no filme? Cara, eu acho que o Leônidas foi bobo de não ter se ajoelhado. Porque, cara, eles perderam tudo, cara. Foi tudo por água abaixo, entendeu? As mulheres iam se tornar escravas no final, né? Era só ter ajoelhado, era muito mais simples. O Corcunda lá se deu bem, mano. O Corcunda ajoelhou lá, ficou lá com as joias, saiu vivo no final das contas, né? Mas é que o Leônidas, ele é aquele cara que só quer brigar, entendeu? Ele só quer arrumar confusão. Ele que causou a guerra, foi tudo por culpa do Leônidas. É o fogueteiro. Ele só quer brigar. É filme de brucutu, cara. Esse filme é filme de brucutu, não tem como. O visual do personagem do Rodrigo Santoro, muito foda. Cheio de argola, o piercing. Eu acho ele ser gigante também, né? A visão de um deus mesmo. Cara, eu acho muito foda o visual dele. E ele só quer, e ele é como um deus, né? Ele só quer ser adorado, né? Ele só quer que a pessoa se ajoelhe pra ele já basta, entendeu? Então, eu achei ele, como eu falei, pra mim, quando ele entra no filme, o filme ganha bastante. Coisa grandiosa, as batalhas dentro do filme também são coisas muito bonitas de se ver. É claro que aquela questão de 300 contra não sei quantas cabeças, que não dá muito certo pro lado do Leônidas, mas acho que o filme consegue entregar uma cena, consegue entregar cenas legais de batalhas ensaiadas. Eu acho que das batalhas do filme, do 300, ela me tira a questão de vários sentimentos em vários momentos do filme. Né? A gente tem aquele momento que os guerreiros estão ali, porque tu vê que eles estão rindo no meio da batalha, porque eles gostam de estar batalhando aquilo, né? E aí a gente tem os takes, que é a fotografia, que é um slow motion, que é uma marca do Zack Snyder, que muita gente critica, fala, slow motion demais. Mas se tu for analisar, slow motion é muito usado, principalmente quando tu quer enfatizar algum momento, principalmente quando é batalha. Tu tá naquele frenesi, aí dá uma pausa e vem um slow motion pra tu apreciar melhor aquela coreografia. Eu acho que qualquer situação de guerra, qualquer situação de luta, eu gosto de ver isso. Eu não gosto de ver coisas muito rápidas, eu acho que tu aprecia melhor o momento ali, a batalha, né, a coreografia. E eu acho que, assim, como eu até pensei assim, o 300 ele tinha tudo para ser um filme parado, né? Porque, querendo ou não, os guerreiros ainda estão locais, fazendo uma armadilha para o pessoal chegar neles, porque eles estão em números menores. Só que as batalhas representam o quê? Elas conseguem representar vários estados. No momento que eles estão curtindo estar naquela guerra, porque são guerreiros, no momento que o general perde o filho dele e ele sai totalmente da razão, vai na emoção, sabe? E aí tu tá vendo aquele momento que eles já sabem que é uma luta perdida, mas eles não vão cair, porque é pela honra deles, e eles estão ali totalmente, tipo, em cima do ego deles, daquela coisa de, tipo, nós não vamos deitar pra esse cara aqui, entendeu? E eu acho que, então, assim, a cena ali de batalha, porque o tiro, pra mim, é que ele consegue captar vários momentos de emoção do filme. Então, pra mim, assim, eu vejo que essas cenas, não tem como eu conseguir achar que 300 é um filme parado pra mim, porque ela capta vários momentos de sensação e de emoções dentro do filme. Então eu tiro desse modo, assim, como aquela grande assinatura do Zack, que acabou sendo uma grande assinatura. Hoje, qualquer filme do Zack que tu olha, tu consegue ver que a assinatura dele tá muito explícita em 300. Não que Madrugada dos Mortos não tá, mas consegue ver que tem mais coisas de 300 nos demais filmes dele que de Madrugada, no caso, né? Então, acho que a grande assinatura do Zack tá ali em 300 e que ele tira e vai distribuindo nos outros filmes, né? Então, eu tenho um carinho bem grande por 300 justamente por isso. Justamente pelas batalhas significarem e levar um ápice diferente, assim, no filme. Cara, as batalhas realmente é uma coisa que a gente tem que falar que é muito bem feita. A primeira batalha que tem aquele plano sequência do Leônidas, né, que ele usa muito o zoom também, dá o zoom aí no slow motion, ele tira o zoom, cara, essa cena é linda, cara, é
É perfeita mesmo. E a batalha do final não tem a batalha, né? Que é aquela parte lá onde o Leônidas tá lá pronto pra... Parece que ele vai se ajoelhar, mas os caras não vão se render. É muito bonito ali tudo que o Snyder faz, entendeu? Tipo, ele tira o capacete e fala, o capacete limitava a visão dele, e aí depois você vai entender o porquê tirou o capacete, tirou o escudo. Isso fica muito foda, sabe? A forma como o Snyder filma, mostra, eu acho que tudo no filme, não só as batalhas, cara, tudo é muito bem filmado. E essa parte do slow motion, realmente, eu acho que no 300 ficou muito bom. Eu acho que no 300 encaixa bonito. A cena do chicote, cara, quando o maluco vai, né, matar vai chicotear, e aí vem o Fassbender e mata o maluco, né, corta o braço fora. Pô, cara, eu acho que o Snyder, nesse filme aqui, é onde ele tá no ápice de direção fotográfica. Eu acho que é o ápice dele, é esse filme aqui. Igual eu falei, cara, todas as cenas parecem um quadro, entendeu? Iluminação bonita, tudo é muito foda. E as cenas de batalha, cara, é o grande plus do filme, é o que chama realmente a atenção. Eu tenho a impressão, você falou isso aí, Marcos, eu tenho a impressão de que é como se não só as imagens do quadrinho, até como a Tamires falou sobre o Sin City, né, eles não só fazem as imagens dos quadros, os quadros, né, da graphic novel ganhar vida, mas ao mesmo tempo o 300 parece uma pintura viva, sabe? A iluminação, claro, eles retocaram ali o tanquinho do Jared Butler, isso tá na cara, as cores, o degradê, o céu, sabe? Parece uma pintura viva. E isso fica, e essa questão de você unir esses elementos técnicos nas cenas de batalha, eu não lembro de ter visto uma cena de slow motion com zoom, acelera a câmera e os efeitos de som, né, e tal. Eu não tinha visto nada daquele tipo. Tanto é que isso foi uma parada tão marcante que houve outros filmes que tentaram reproduzir um pouquinho aqui e ali de outros diretores, de outros filmes, esse tipo de coisa. E sobre as lutas, cara, eu acho as lutas muito bacanas. Até onde eu me lembro, não havia registros históricos de como eram as estratégias de batalha, né, ali no campo de batalha e tal. E aí eu tava vendo que o Zack Snyder e, né, a galera que faz as lutas, né, inclusive um dos caras que eu acho que coreografou as lutas, que é o Chad Stahelski, que ele é muito amigo do Keanu Reeves, que foi o dublê do Keanu Reeves no Matrix e tal. Ele foi um dos diretores de John Wick. Ele tava ali, né, pensando junto ali com a galera as coreografias e tal, e eles pegaram assim, vamos pegar um pouco de, sei lá, luta filipina, vamos pegar um pouco de, sei lá, estratégia de luta, sei lá, tailandesa, não sei o que, eles pegaram de tudo um pouco, né, pra montar essas cenas. Então assim, cara, as lutas, aquela coisa, né, o slow motion é você querer brincar com o que o espectador tá sentindo. De fato, como você falou aí, Marcos, imageticamente falando, assim, né, como direção de arte, porque, porra, o Snyder aí, nesse filme especificamente pra mim, ele tá no auge dele. Cara, você falou da mistura de artes marciais antigas. Bem no início do filme, se eu não me engano, é o Leônidas vendo o filho dele treinar, que tem aquela... que é ele lutando, aí depois corta pra passagem de tempo, aí já vê o filho dele, algo do tipo. Tem muito greco-romana, né, velho? Eles pegaram um pouco também das lutas que o exército romano usava para defesa e tentou colocar no filme para ser... porque era o que mais, historicamente, que mais se aproxima, né, deles. Mas em 300, esse uso do stop motion, né, do slow motion também, aquela questão do zoom in, do slow motion, fica uma coisa legal, que a gente consegue prestar atenção nas emoções que estão sendo transmitidas durante a batalha. Então, assim, algo que é difícil de captar, o Zack conseguiu fazer isso, entendeu? E tem uma coisa, Tamires, também tem uma coisa que eu percebo, não sei se vocês também já perceberam isso, em filmes que são de artes marciais, ou filmes que tem cenas de batalha e tal. Eu tenho a impressão que quando eu entendo a câmera tremida. A câmera tremida, em alguns momentos, pode ser um artifício muito bom pra te fazer sentir o que o personagem tá sentindo nesse momento. O Zack Snyder, ele conseguiu trabalhar a câmera tremida em alguns momentos específicos e trabalhou essa coisa do slow motion. Esse lance do slow motion, essa tomada longa, né, esse plano de sequência, eu achei também muito bem feito pelo seguinte: você vê que é o Jared Butler que tá fazendo aquela porra lá. Claro, deve ter rolado dublê em algum momento ou outro, mas essa cena específica do plano de sequência, que ele vem andando em câmera lenta e vai, é o cara que tá fazendo, sacou? E eu tenho pra mim que quando tem muito câmera tremida e muita cena picotada e caralho a quatro, é porque o cara não tá sabendo fazer aquela porra. Aí eles usam isso como um artifício pra, tipo assim, tentar mascarar uma coisa que o ator não tá fazendo. Mas que pra mim não foi o caso de 300. A gente tem a câmera tremida em alguns momentos, tal, mas é bem breve. A gente tem essa coisa do eles lutando todos juntos e, porra, as frases de efeito. Hoje nenhum espartano morre. Porra, caralho,
cada cena, é cada frase de efeito, tá ligado? É filme de testosterona mesmo, pra galera sentar e fazer au, como o Marcos falou, ele tá no ápice, nesse filme de uma certa forma, o Snyder ele tá no ápice da tecnicalidade ali, de como construir as cenas de batalha. Porra, cara, parabéns pra quem coreografou essas cenas de luta, porque assim, são os atores, os caras passaram por um treinamento fudido, sabe? Era de gente passar mal no final do treinamento e vomitar, pra tá no filme na melhor forma física possível, claro, né? Vai ter um sprayzinho ali pra retocar o abdômen, mas os caras estão fazendo, então parabéns. É legal o Efraim sempre enfatizar essa coisa do óleo corporal, né? Dá pra ver que ele chamou a atenção dele no filme. Meu irmão, eu terminei de ver esse filme, isso foi lá em 2007, eu terminei de ver esse filme, eu saí tarde do cinema, mano, no dia seguinte eu entrei na academia e falei, aí parceiro, olha só, vim fazer um treino aqui, pra quê? Pra hipertrofia muscular, que eu quero ser igual o Leônidas lá no filme. Ele falou, vambora, parceiro. Não dá. Mas o pior que foi isso mesmo, né? O 300 ele marcou uma geração da academia, né? A galera já saía, não, quero ficar shape 300. Era mais ou menos isso. Como é que era? Tinha até aquelas metas, né? Não, agora é meta 300, tudo isso. Projeto né? Então marcou a época. Projeto Espartano, Projeto 300. Então podemos dizer que 300 criou a era do CrossFit, né, galera? E uma curiosidade é que quando o Zack apresentou esse projeto, né? Ele apresentou como ele queria que os personagens também estivessem, né? No filme, né? E o pessoal da Warner já achando assim, pô, não é possível. Aí levou eu sempre esqueço o nome do treinador, condicionador físico que trabalha com o Zack em todos os filmes. É o Mark Twight, que tem a Jim Jones, né? Que é aquela academia que até treinou o Superman, o Henry Cavill, pro Homem de Aço. Isso mesmo. Eu tava com o W na cabeça e não via o sobrenome dele. E aí ele mostrou e os caras da Warner falaram assim, é impossível. Eu acho que até o Zack encomendou esse site e criou esses modelos, porque não é possível alguém ficar com o corpo assim. Eles acharam isso. E aí o Zack falou, não, quero um filme assim, quero entregar com essa estética. Né? O pessoal da Warner não acreditava que isso fosse possível. E claro, tem o óleo, o sprayzinho e tal, a gente sabe, né, cara, que isso tem. Mas a gente não pode também tirar que os caras malharam duro pra caramba, né? Foi um treino pesado. Aliás, o elenco do Zack, como ele mesmo disse, né? Quando eu te chamo pro elenco, tenha certeza que em algum momento tu vai tirar a camisa, então tu vai ter que treinar. E sempre tem um fortão no filme dele, né? Nunca, tipo, depois de 300 tem que ter agora, né? Tem o Henry Cavill, cara, é impressionante o tamanho daquele maluco, cara. O shape dele é inacreditável. Todos da liga, né? Até a Gal Gadot, né? A gente vê como, quando a gente conheceu ela em Velozes e Furiosos, né? E ela treinou pra caramba pra Mulher Maravilha, né? Então... porque assim, ela continua com aquele corpo esguio, magro, mas se você fazer uma comparação do antes e depois, você vê que ela tá mais armadinha ali. Ela não é, por exemplo, uma lutadora de MMA, por exemplo. Ela não tem esse tipo físico. Mas você vê que, porra, teve as coxas da Gal Gadot, cara. Caralho, a mulher ficou com umas coxas lindas. Eu fiquei, meu Deus do céu, de onde é que essa mulher saiu? Onde é que foi que saiu isso? Então, assim, dá pra ver que ele bate muito nessa tecla da fisicalidade, né, e tal. Por exemplo, o Marcos falou aqui do Henry Cavill. Eu lembro que eu vi o Henry Cavill, o primeiro filme que eu vi do Henry Cavill foi o Imortais. E ele tá assim, ele tá num shape maneiro, ele tá magro, mas assim, ele tá em forma, né, ele parece um deus grego, né. Quando ele foi fazer, parceiro, o Superman, caralho, o maluco tava um monstro. Depois ele foi fazer o Witcher atualmente, né, cara, o maluco parece estar 3 vezes maior. Aí eu fico assim, mano, que bomba foi essa, parceiro? É a bomba Snyder. É a bomba Snyder, velho. This is Sparta! Eu vou puxar um assunto aqui. Tem um personagem que é o Corcunda, né, o Efialtes. Quando a gente vê no início do filme, né, a cultura espartana, que é uma cultura bélica, né, voltada pra luta, a perfeição, seja na luta, como político, como filósofo e tal, todo mundo ali tem uma função naquela sociedade. E você não pode ter nenhum tipo de deformidade, nenhum tipo de fraqueza, nenhuma doença, e quando pequeno, porque isso não é visto com bons olhos para aquela sociedade. E aí tem até a cena do início, né, quando o Leônidas nasce, é tipo um coroa lá, né, um sábio, alguma coisa assim, que se ele não estiver bem, ele vai ser jogado fora, vai ser descartado. A gente vê ali, né, aquela piscina de crânios. E aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, esse personagem Efialtes, ele cresce, ele tem a deformidade física dele, ele tenta conquistar o Leônidas, falando que ele pode ser, sim, parte daquele exército de 300, dos 300 que estão marchando para Termópilas, e o Leônidas manda real, cara. E, tipo, ele não trata o Efialtes de forma preconceituosa, mas ele é verdadeiro com ele. Ele fala, cara, enquanto batalha, eu não posso usar você, porque ele explicou aquele lance da falange, na hora de lutar, que com a mão esquerda
você levanta o escudo, ou com a direita, enfim, você protege o seu homem da sua esquerda com o escudo, e com a direita você dá o ataque com a lança ou com a espada. E assim, o Effialt, por ter aquele problema físico dele, ele não consegue elevar o escudo. E ele falou, meu amigo, me desculpa, mas pra luta eu não posso usar você. E aí, cara, tem uma sacada no roteiro que eu achei do caralho. O Effialt fica bolado, aí ele é seduzido pelo lado negro da força, né, vamos dizer assim, né, o Xerxes chega e começa a seduzir ele no papo. Não, vem pra mim, eu sou bom, eu sou bondoso. O Leônidas não é. Os seus deuses e seus conterrâneos riem de você, eu já abraço você. Então, é uma tática do Xerxes, tática de fato usada na guerra, né, na arte da guerra, que é você demonizar o seu inimigo e ainda assim dizer coisas que seduzem a pessoa que você quer que entre pro seu exército. Com certeza. E não só na guerra isso é usado, né, cara? Vamos falar bem real. É uma tática usada na política, assim, que a gente vê todas as eleições possíveis, a gente vê essa tática aí que a galera joga bem no ventilador. E essa questão, igual eu tinha dito antes, o Xerxes, ele quer ser um deus, ele quer ser endeusado, glorificado, ele quer as pessoas aos pés dele, então essa tática dele demonizar o Leônidas faz com que, para ele, não traz somente aliados que são inimigos do Leônidas ou que foram rechaçados pelo Leônidas, como é o caso do Effialtes, mas também sustenta o ego do Xerxes. Eu sou bom. Você venera ele não é empático contigo, pois eu te dou ouro, te dou... se não me engano, ele fala isso com o Effialtes, ele diz, eu posso te fornecer, você será o meu guerreiro, eu vou te fornecer mulheres, ouro, comida, e bababá, e aí o Effialtes entregando ao Xerxes, sabe? Seus deuses foram cruéis com você, amigo Effialtes. Os espartanos também. Foram cruéis rejeitando você. Mas eu sou bom. Tudo o que você sempre desejou. Qualquer alegria que você possa imaginar. Todo prazer que seus companheiros gregos e seus falsos deuses lhe negaram. Eu te darei. Ele fala, eu quero um uniforme. Ele é bem específico nisso. Exatamente. Ele quer ser aceito, né, cara? E o Xerxes vai fazer de tudo para chegar onde ele quer ir. Ele e o Leônidas têm filosofias totalmente diferentes. O Leônidas, ele é honrado por morrer pelo povo, porque ele é um líder. O Xerxes já é... O Xerxes é um tirano. Isso, ele quer ser glorificado a qualquer custo. Então ele vai eliminar qualquer um que tenha um pensamento diferente dele. Sua tribo é realmente fascinante. Mesmo agora é desafiador. Frente à aniquilação e na presença de um deus. Não é prudente ficar contra mim, Leônidas. Imagine o terrível destino dos meus inimigos quando eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. Eu morreria por qualquer um dos meus. Vocês gregos se orgulham da sua lógica. Sugiro que você a use. Tamires, posso puxar aqui a discussão da cena final? Fica à vontade, irmão. Gente, tem a cena final também que eu gosto muito, que é até a cena que o Marcos estava falando, né? Sobre o Leônidas se ajoelhar e tal. Eu lembro da minha reação no cinema foi de não acreditar o que eu tava vendo, porque até então eu não tinha lido a graphic novel. E aí, de novo, né, o Xerxes vem com aquela ideia de seduzir o Leônidas, convencer o Leônidas a se juntar a ele, né, porque ele é a maior força do Oriente e vai invadir e tal. E aí ele vira e fala, aí tem um emissário ali do Leônidas que vira e fala, Leônidas, você e seus bravos 300 lutaram com muita fúria e tal, não sei o quê. Você tá lutando pelas suas terras? Fica com elas, você vai ser considerado o senhor da guerra. Você quer que a sua cidade, estado fique bem? Beleza, ninguém vai invadir não. Ela vai sempre estar segura, a gente só quer a sua submissão. Caraca, tem um plano lindo, parado olhando os 300, né, ali, né, naquela formação. Parece uma tartaruga cheia de espeto. E aí a câmera vem aproximando. E aí vem aquela parte que o Marcos falou, né, que ele tira o elmo, e aí tira não sei o que, e ajoelha. Cara, aí vem a música, né, vem um crescendo da música. E aí tem aquela virada do roteiro. Eu achei que essa cena, eu acho que o Snyder, ele sabe contar muito bem. Às vezes, não necessariamente o roteiro é tão bom assim em alguns filmes dele. Às vezes ele peca no roteiro, mas visualmente ele sabe contar muito bem uma cena, né, que ele quer passar. E essa cena eu achei maravilhosa. Essa cena é foda mesmo. Caraca, o filme vai acabar com o cara ajoelhando mesmo. Vai ser isso? Surpreendente, não esperava esse final. Só que eu fiquei surpreso também do final dos espartanos todos morrerem, né, cara? Eu achei que talvez ele teria uma salvação pro Leônidas, por ele ser o protagonista, por ele ser essa visão de um personagem, cara, praticamente invencível, dele ser
foda, tá ligado? Quando ele morre, eu acho que é um final que você olha e fala, mano, 300 guerreiros embaçados, mas, putz, mano, é muita gente pra esses caras ganhar. Sem falar no cansaço, né, mano? E ele me surpreendeu, cara. Eu achei que o final seria com os espartanos vencendo, voltando pra Espartacos, felizões da vida, os guerreiros venceram mais uma vez. Eu acho que o filme, ele mostrou, na verdade, o filme é só uma disputa de egos, né, cara? O Leônidas, ele tem o ego, querendo ou não, ele tem o ego dele inflado, né, que ele não tá nem aí qual vai ser as consequências dele tá perdendo essa batalha, ele vai até o final disso, e também o Xerxes, né, cara, que ele também, o ego dele de querer ser um deus, é uma batalha de egos dos brucutus da Grécia, cara. Não, esse final eu acho bacana de 300, porque ontem eu tava revendo esse filme, né, pra vir mais calibrado. Eu gosto de tempos e tempos assistir os filmes do Zack, porque tu muda um pouco as visões, né? E aí eu tava assistindo ontem, eu assisti ontem com a minha namorada, e aí ela até no final, assim, ela falou, tá, mas, pô, esse final me deixou meio depressivo, assim, meio chateado e tal. Ela falando, porque ela achou que ele ia se ajoelhar mesmo, né? Tipo, pro Xerxes, né? E aí, daqui a pouco, tipo, pô, mas daí todo mundo morreu, e aí o pessoal de lá, e os espartanos, tipo, vão virar escravos, e as mulheres e tal. E eu acho que esse gosto, assim, do tipo, fica um fel na boca quando tu termina, né? Porque tu fica assim, pô, o cara foi lá, batalharam, mas, tipo, cara, era luta perdida, a gente já sabia, né? A não sei que virasse alguma coisa, aquela super, como a gente fala, dá aquela super virada heróica, assim. E apesar do filme ser fantástico, né, ele trabalha no mundo fantástico, né, ele tem essa licença poética para trabalhar o fantástico, ele não vai muito pro super fantástico, porque sabe que é uma batalha perdida já pelos espartanos, mas ela mostra aquela honra que eles trabalham, né, então eu acho que acaba tendo um gosto de fel do tipo, pô, mas eu queria que o Leônidas, aquele cara ali, que tipo, invencível, super positivo, ganhasse, mas a gente sabia que não ia acontecer. Então eu acho que essa sensação que eu vi ontem na minha namorada falando, tipo, pô, mas não queria que terminasse assim, entendeu? Eu acho que muita gente também saiu na época do cinema, na época que o filme foi lançado, que viu, posteriormente teve esse primeiro contato, assim, também ficou meio tipo, pô, mas não queria que tivesse acontecido isso. E eu acho que isso acaba sendo positivo, porque dá uma discussão, né? Pô, então por que fizeram? Por que não fizeram daquele outro jeito? Por que ele não se rendeu, sabe? Game of Thrones tá aí, cara. Você achando lá que o Ned Stark ia ser o fodão, uma porrada. Tipo, nos primeiros episódios o cara já em pacote, já bota um saco preto pro cara. Eu acho que o pulo do gato nesse final de 300 é o seguinte, que é uma coisa que ocorre no decorrer da história, né? Enquanto que Leônidas tá indo lá com a galera pra Termópilas, a Gorgo, que é a rainha de Esparta, ela tem toda uma conspiração de querer não deixar acho que é Conselheiro Teron o nome do cara, que é o vira-casaca. Traidor. É o traidor, né? Que nem o Efialtes, né? Só que tem uma influência maior ali no Senado, né? Porque assim, ok, a gente tem o rei e a rainha, que é o Leônidas e a Gorgo, mas tem todo um Senado, né? Aquela figura dos homens e tal. E tanto aí, que eles cara, falam quando o Leônidas voltar, ele ia ser preso, né? Então... Sim. Aí o que a Gorgo tinha que fazer? Cativar a galera naquela audiência no Senado para fazer com que enviasse mais espartanos pra guerra pra honrar que os caras estavam fazendo. E aí no final a gente vê que o Teron, ele de fato, ele é o traidor, ela mata ele, todo mundo descobre, e aí acontece a morte do Leônidas, que eu achei uma cena poética para um caralho, que ele tá lá, né, de braço aberto, falando minha rainha, minha esposa, meu amor, e se despede abrindo o braço e vem uma saravada de flecha. Eu achei aquilo poético pra caralho, ele morre. Minha rainha! Minha esposa. Meu amor. E aí no finalzinho, né, porque ele tem uma galera que ele manda voltar pra ir falar lá com a Gorgo, né? Essa galera que foi falar com a Gorgo se junta em peso
né, pra ir contra o Xerxes. Tanto que no final tá aquele outro, o Dilius, acho que é Dilius o nome do personagem, que ele vira e É o fala Dilius. é o Dilius, né? E vão contra os exércitos opressores de Xerxes. E tem uma coisa de você transformar o Leônidas em mito, transformar numa coisa maior do que a vida e tal. Eu achei essa sacação muito bacana e essa subtrama, né, que tem a Gorgo é muito importante pra isso, pra alavancar aquele final. Eu não sei se é Esparta ou se são os gregos como um todo, porque a Esparta na época era uma cidade das várias da Grécia que não era unificada. Mas eu acho que é o exército espartano que se junta e vai. E se eu não me engano, no segundo filme, eu acho que é a Grécia que se une pra lutar contra o Xerxes. Eu acho que foi isso. A Grécia se une no segundo. O final do primeiro 300 é uma das coisas mais lindas e poéticas que eu já vi, assim. E, de novo, remontando o que o Marcos falou, acho que é o ápice do Snyder ali, de uma certa forma, ali, saber contar uma história com imagens. Às vezes, não necessariamente, como eu falei, o roteiro é tão bom, mas eu acho que esse filme especificamente, esse Homem de Aço, acho que são duas histórias redondinhas que me entretêm mais, embora o Marcos não curta tanto o 300. O Snyder, ele sabe contar a história usando de imagens e expressões dos atores e planos, e a sonoplastia, a música, a trilha sonora, isso ajuda a fazer com que o espectador sinta que é aquilo ali que ia passar. Então, pra mim, o final de 300 é uma coisa maravilhosa. Desde depois, as guerras que vieram depois, se ganharam ou não, mas Leônidas se tornou um símbolo de que os persas, né, a galera ali dele, é osso duro e deram trabalho pro Xerxes. Que, se eu não me engano, até então nenhum exército tinha dado tanto trabalho pro Xerxes como eles deram. E o Leônidas viram esse Marte grande, né, e tem toda essa conspiração política também. Ele se tornou um símbolo, mas pô, eu não queria que... Porque dá a entender pra gente aquele último minuto ali, que ele tá ajoelhado, tal, o golpe final, pá, reviravolta. Não, ele morre. Cara, meio broxante, mas... O Leônidas é um personagem muito foda, cara. Você se conecta com ele, tá ligado? Eu acho que nesse filme a gente tem duas mortes, assim, né? Que é a morte do filho do capitão, né? Que a gente não sente tanto, que a gente não tem uma conectividade tão grande com ele. A gente sente mais por conta do capitão, que perdeu o filho na batalha. Mas, cara, a morte do Leônidas você sente muito. Você quer que ele escapa, você quer que ele saia, porque ele é um personagem marcante e é muito bem trabalhado. E ele é uma das melhores coisas do filme, é o desenvolvimento do Leônidas durante todo o processo. E ainda toda aquela coisa poética, aquela coisa ali, um cristianismo naquela cena, naquela tomada de braços abertos e tal, tu sente a morte dele, né? E a morte do Leônidas é justamente também para entregar uma ideia, né? A ideia forte do que vem o segundo filme, né? Então acho que por isso que dá esse impacto, assim, ainda mais no final. E esse gosto de tipo, pô, não queria que ele tivesse morrido, mas era necessário isso acontecer. This is Sparta! Então, galera, mesmo com essa morte triste do Leônidas, deixando todos nós viúvas dele, a gente não vai ter mais um tanquinho sarado para apoiar a cabeça para dormir à noite. Então, qual de 1 a 4, aqui no nosso método de votação do mesa, quantas cadeiras vocês dão para 300? André, fala aí. Eu vou quebrar o protocolo. Dou 5 cadeiras. É tipo quando chega no restaurante, pode juntar as mesas aqui, pode juntar a cadeira aqui, pode colocar mais. Exatamente. 4 mesas, né? Cadeiras, quer dizer. Cara, como falei, eu tenho alguns problemas com o filme, mas eu não tenho como reconhecer que 300 é um marco na história do cinema e que o Snyder tá no ápice dele aqui, na técnica ele tá impecável. Então, por isso, eu vou dar 2 cadeiras para 300. Pra mim, a nota máxima, porque, porra, quando eu vejo o Leônidas, né? O Leônidas, ele é uma reunião de qualidade, né? Ele é um líder, né? As pessoas seguem ele. Ele é um esposo amoroso, ele é um pai dedicado, sabe? Ele dá atenção pros companheiros de equipe. Ele é brucutu, mas ao mesmo tempo ele tem sensibilidade para saber o que é certo e o que é errado, sobre o que ele deve, o que ele não deve lutar. Então ele não é só um brucutu, ogro que chega da porrada. Claro, no filme a gente vê isso, mas a gente percebe por momentos assim de diálogos que ele tem com a esposa dele, com o filho dele, com a galera que na hierarquia de Esparta tá abaixo dele, você percebe que ele é um líder nato, que ele é um cara que tá procurando fazer o que é correto, sabe? Muitas vezes é difícil a gente querer fazer o que é correto na vida, porque às vezes é mais fácil a gente fazer o que é fácil e não o que é correto. Então, eu saí daquele filme querendo ser o Leônidas, não querendo tomar saraivada no final do filme, mas eu queria ser o Leônidas quando eu terminei vendo o filme. Então eu dou 4 cadeiras, a nota máxima pra mim, e pra mim foi uma experiência cinematográfica. Bom, eu também vou de 4 cadeiras pro 300, porque eu gosto muito do Xerxes, tá bom? Me julguem. Eu gosto eu gostaria de ver um pouco mais do Xerxes
enquanto esse ditador de megalomaníaco, esse quase um deus em terra, porque não é só ele que se coloca assim, os súditos dele também o colocam nesse patamar. Se não me engano, o segundo filme aborda um pouco sobre isso, né? A briga entre o Xerxes e o Leônidas foi muito mais do que aquela questão bélica. Foi uma briga de egos, porque a gente tem um homem extremamente honrado e um homem que é extremamente egocêntrico, e eles batendo de frente, Dor Brucutu ali batendo de frente, e foi uma coisa muito bonita. 300 é a única guerra que eu acho que é bonita, porque é uma briga de tudo, não é somente armas e soldados, não, vai de tudo. Considerações finais, por favor, meninos? Eu quero 300 parte 3. Eu acho que a grande verdade, depois de assistir esse filme, é que Zack Snyder é o nosso pastor e o nosso slow motion não nos faltará, né? Cara, eu também quero o capítulo 3 para finalizar essa trilogia de 300 e filmes do Snyder épicos para nós. E aproveitando o momento, eu quero deixar um abraço pro Gabriel Shark, que é o nosso seguidor aí, queridaço do Snyder Cut BR. São pessoas como tu que fazem a gente continuar abastecendo o nosso portal todo dia, tá bom? Abração, meu amigo. Bom, as minhas considerações finais são um agradecimento imenso por vocês participarem, meninos, desse programa. Muito obrigada. E vai junto um apelo pro Zack nunca mais fazer nada parecido com Sucker Punch na vida dele enquanto diretor de cinema. Eu preciso defender Sucker Punch, eu defender Sucker Punch. Eu prefiro ver Sucker Punch. Existe, eu tô te falando, ó, existe a versão Snyder Cut do Sucker Punch, porque a gente sabe que foi o primeiro momento que o Zack teve problema com a Warner. Não estou sendo fanboy, estou contando um fato. E a versão estendida que tem na Microsoft para comprar é infinitamente melhor da versão que foi para os cinemas. Mas mesmo assim, aquela versão não é a versão do diretor, não é a versão que o Zack queria entregar. Então existe uma versão do Sucker Punch, né, o Snyder Cut do Sucker Punch. Existe também a tag release de Sucker Punch, também tem um movimento para isso. A gente não sabe se vai ver esse filme, possivelmente não veremos esse corte aí, mas existe. Então assim, Sucker Punch também teve um boicote aí da Warner, então ele é um filme mal compreendido, mas, cara, não é culpa do Snyder nisso, entendeu? A gente teria que ver a versão dele real pra gente poder falar se é bom ou é bomba, né? Olha, eu ainda continuo acreditando que é bomba. Meninos, muito obrigada. A participação de vocês foi incrível, o papo foi ótimo. Efra, um beijo no seu coração. Queridos ouvintes, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu, um abraço. Espartano! Sim, minha senhora. Volte com seu escudo. Ou sobre ele. Sim, minha senhora. Adeus, meu amor. Ele não diz. Ali não há lugar para ternura. Não em Esparta. Não há lugar para fraqueza. Só os duros e fortes podem se chamar espartanos. Só os duros. Só os fortes.